Mauro, comprei um Caravan, trabalhei com ele por algum tempo e o carro de repente começa a ter a fumaça preta e não desenvolve. Tenho um Mazda Demio diesel, não desenvolve. Tenho um Mazda CX-3 diesel, não desenvolve. Tenho um Mazda CX-5 diesel, não desenvolve. Tenho um Toyota AIS H200 2KD, não está a desenvolver, tira fumo, acelero, o carro não vai para lado algum. Um mecânico disse que é turbina, outro mecânico disse-me que o acelerador não está a funcionar, o outro mecânico disse que é caixa de velocidades. Que raio está a acontecer com o meu carro? Eu não sei se notaram, são carros diferentes. Alguns carros são da mesma marca, mas são modelos diferentes. Por que que isto vem acontecendo nos dias de hoje? O que é que esses carros todos têm em comum? O que é que está a acontecer? Mau uso. Estes carros são problemáticos. Por que será que está a acontecer tudo isto? A partir de agora, neste episódio. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube. Comigo, Mauro, é um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perder coisas como mais, já considero subscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações. Temos vídeo novo todos os dias. Família, numa linguagem mais simples, para não vos roubar muito tempo, de uma forma que vocês vão compreender e vão poder explicar para os vossos mecânicos o que é que efetivamente está a acontecer aos vossos carros. Estes carros todos têm em comum algumas particularidades. São carros totalmente eletrônicos, possuem acelerador eletrônico, turbo diesel, quer dizer que eles têm lá uma turbina, tem válvula EGR, mas principalmente tem uma peça muito importante que chama-se filtro de partículas, ok? Desde o final da primeira década dos anos 2000, mais ou menos 2011, 2010, maior parte, se não todos os carros europeus estavam a ser obrigados a saírem de fábrica com uma peça chamada filtro de partículas. O resto do mundo acabou adequando-se com o passar do tempo à adoção deste item muito importante para o meio ambiente, ok? Os motores a combustão interna já estão praticamente no fim da sua vida útil, portanto estão a nascer carros elétricos, carros híbridos e por aí vai. Mas, para tentar salvaguardar ainda a existência desses motores térmicos, as marcas têm que tentar criar soluções, ok, para tornar esses motores um pouco mais eficientes. Quando apareceu uma peça chamada válvula EGR, para que servia? Servia basicamente para pegar nos gases de escape, ok, devolver parte desses gases para o coletor da admissão, para que esses gases fossem novamente queimados. O que é que isto acabaria ganhando? Os carros poluíam um pouco menos, porque os gases, em vez de saírem logo do coletor de escape para a atmosfera, voltavam a entrar, ok, para a admissão, eram queimados novamente. Desta forma, aquelas partículas mais nocivas já não vinham para o meio ambiente, porque estes mesmos gases voltavam a ser queimados. Só que a válvula EGR tem suas particularidades. Ela só é aberta, aquele é um bypass. Esses gases da combustão só podem voltar para a admissão em baixas rotações. Isto acontece nas cidades. Como as cidades são os sítios onde ficam mais pessoas, então os carros têm que ser mais eficientes, têm que ser menos nocivos os seus gases dentro das cidades, porque é lá onde as pessoas vivem. Então os carros têm que ter menos partículas nocivas ao meio ambiente dentro das cidades. Então a válvula EGR funcionaria assim muito bem para situações em que nós rodemos dentro das cidades, porque aqueles gases em rotações mais baixas, 2.000 rotações para caixa gasolina, 1.000 rotações para caixa diesel, aqueles gases eram aproveitados e voltavam a ser queimados. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é mais para o meio ambiente, ok? Aqueles gases que deveriam ser expelidos para o meio ambiente, causando aqui este efeito estufa que nós todos estamos a falar todos os dias, são queimados e a gente passa a não respirar gases assim muito nocivos. Mas isto só é eficiente em baixas rotações, numa altura em que o carro não precisa de muita potência. Estamos aqui a falar de gases queimados, o que quer dizer que esses gases já não são mais ricos
oxigênio já não são mais puros, são gases resultantes de uma combustão. Então, o carro em baixas rotações não vai precisar da potência toda, então é eficiente nessa altura. Em velocidades mais altas, o que acaba acontecendo? A válvula EGR fecha e só entra para a admissão ar puro, ok? Foi uma solução que ajudou bastante os carros a ficarem mais eficientes ao longo dos anos, mas como em cada ciclo, em cada período que passa, as leis de emissão já apertam mais, então a válvula EGR já não era mais eficiente para todos esses casos. Então aí aparece o filtro de partículas. O filtro de partículas é um restritor de gases, ok? Nós temos em maior parte dos carros, se não todos os carros hoje em dia, temos uma coisa que chama-se catalisador, ok? O catalisador vai pegar os gases pós-combustão, vai tratar e vai libertar pelo escape para o meio ambiente. Mas o filtro de partículas, como os carros a diesel são de certa forma mais nocivos ao meio ambiente do que os carros a gasolina, então houve necessidade nos carros a diesel de, para além de terem o catalisador, eles precisam também ter uma outra coisa para filtrar esses gases que chama-se o filtro de partículas. Então aqueles gases mais pesados ficam retidos no filtro de partículas, então o ar ou gases menos nocivos possíveis, é que esses sim é que vão passar para a atmosfera. Então estamos aqui no único vídeo a falar de muitos elementos que servem para filtrar gases pós-combustão. Estamos aqui a falar de válvula EGR que volta a queimar esses gases. Estamos a falar de catalisador que retém esses gases. Estamos agora a falar de filtro de partículas que também serve. O mesmo carro pode ter isso tudo. O mesmo carro pode ter válvula EGR, pode ter filtro de partículas e pode ter catalisador. Isto tudo são tecnologias que apareceram justamente para tratar os gases que os carros emitem depois da combustão. Esses gases todos acabam criando isto tudo que nós estamos a ver no meio ambiente, acaba colocando o nosso bem-estar comprometido, porque esses gases realmente fazem-nos mal. Então, para os carros continuarem a circular, para os carros continuarem a estar dentro das regras de emissão, foi necessário inventar-se estas soluções todas com forma de tentar tratar esses gases que os carros emitem. O carro está sem potência, o carro não está a desenvolver. Vamos aqui em partes. É verdade que quando nós levamos um carro com este problema para a oficina, prontos, a primeira coisa que há de vir na cabeça do mecânico, dependendo do seu nível de percepção, podem condenar a caixa de velocidade. Se o carro não desenvolve, ok, a caixa de velocidade não está boa, então compra uma caixa. Não é uma caixa. Acelerador não desenvolve o carro, ok, pisamos no acelerador, o carro não diz nada, o acelerador não está bom, o sensor não sei do que, vamos desmontar. Ok, o carro não está a desenvolver, acho que é a turbina não está a mandar gases para o coletor da admissão, por isso o carro não desenvolve. Ok, mas o que mais pode ser? É diesel, ok, injetores não estão bons, vamos trocar injetores. É diesel, bomba injetora também não está boa, vamos trocar. Sabe, família, é assim, o caminho mais certo para nós conseguirmos identificar um problema é investigação. É verdade que é o caminho mais longo também, porque muitas das vezes nós estamos obrigados a mandar logo a fatura para o cliente resolver e está aí. Mas o cliente acaba gastando talvez sem necessidade. Eu sei que a maior parte das pessoas que assistem a este canal não são mecânicos, tem alguns inscritos mecânicos, então vamos trocar aqui uma ideia nos comentários. É assim. Carros a diesel, principalmente os mais modernos, estamos a falar de carros 2008 para cá, esses carros todos virão basicamente com filtro de partículas. O primeiro problema que pode estar relacionado à falta de desempenho de um carro será filtro de partículas. Geralmente o que é que vai acontecer? Eu já li aqui nos comentários de pelo menos 2 inscritos que têm caravanes que tiram fumo, mas não desenvolvem. Foram dizer que era a turbina, o outro foram dizer que é caixa de velocidade. Prontos. Eu ainda nem vi esses carros, mas perto dos relatos que estão a me passar, ainda não tive contato com esses carros, mas perto dos relatos que estão a me passar e pela idade desses carros, pela forma como nós vivemos, a maior parte desses problemas estão a vir por causa de uma peça chamada filtro de partículas. O filtro de partículas retém essas partículas, como o nome já sugere, pesadas que não devem ir para o meio ambiente. Mas o filtro de partículas tem uma particularidade, ele precisa de temperatura para queimar. Ele só retém, não é para fazer, ele só vai reter para isso não passar. Mas aquilo enche. Então, quando enche, tem que trocar, comprar outro filtro. Depende. Muitas marcas assumem
o filtro de partículas vai durar a vida toda do carro. Porém, o condutor tem que conduzir de forma certa esses carros. Se já estávamos aqui a falar que a válvula EGR pega nos gases pós-combustão em baixas rotações e em rotações altas ele abre somente ar puro. Isso significa que não temos almoço grátis. Se ele está a meter gases que deverão ir para a atmosfera pelo coletor da admissão, significa que há muitas chances de termos carbonização. Porque tudo aquilo que é feito de combustão gera carbonização. Carbonização em linguagem corrente, carvão. Ok? Carvão. Isto significa que a válvula EGR de tempo em tempo precisa ser tirada e ser lavada, certo? Porque ele vai criar obstrução. E essas obstruções, o que acaba acontecendo com elas? Elas vão limitar a quantidade de ar que esse motor vai admitir. Limitando a quantidade de ar que esse motor vai admitir, quer dizer que esse motor não terá uma mistura perfeita de ar e combustível. Pode perder força. Estamos a seguir uma linha de raciocínio, ok? Se o carro diesel está com problema de desempenho, válvula EGR, fecha. Válvula EGR está a funcionar, está perfeitinho, está limpo. Qual é que é outra linha de raciocínio? Filtro de partículas. Filtro de partículas, qual é a particularidade do filtro de partículas? O filtro de partículas, como o nome já sugere, ele retém partículas. Se algumas marcas dizem que esse filtro de partícula pode durar a vida toda de um carro, desde o momento que o condutor conduza de forma segura ou de forma correta. Temos que entender como é que funciona então o tal filtro de partículas. Okay. Diferente da válvula EGR, o filtro de partícula retém. A válvula EGR deixa passar. A válvula EGR não retém nada, ele deixa passar quando estamos em baixas rotações e fecha para só entrar pelo coletor da admissão ar limpo. A consequência da válvula EGR é quando não existe manutenção da válvula, ele acaba obstruindo a passagem dos gases. Obstruindo a passagem dos gases significa que este motor para de admitir ar para poder produzir combustão. Consequências: o carro pode tirar fumo, o carro não terá bom desempenho, principalmente em baixas rotações, em rotações em que a válvula EGR fica aberta justamente para que esses gases voltem para a admissão. Podemos ter um efeito em rotações baixas, o carro não anda. Vamos crescendo as rotações e dá uma impressão que o carro acaba desenvolvendo, acaba tendo a ter um desempenho que é aceitável. Mas sempre que estivermos andando no anda e para da cidade, parece que o carro está amarrado, o carro não solta-se. A solução é só desmontar isso e limpar. O filtro de partículas, já não. O filtro de partículas acumula todos os gases nocivos, independentemente da rotação. Em situações específicas é que ele faz uma coisa que chama-se autorregeneração. Autorregeneração, o que significa? Que ele consegue queimar aquelas partículas e deixar que o canal volte a fluir. Porque o que acontece? Qualquer coisa que gerar restrição na saída de gases acaba gerando falta de potência, porque os gases, se entram rápido para a admissão, a maior parte das vezes vão entrar ou pela turbina, empurrar, ou carros atmosféricos, o ar é sugado a uma atmosfera pela entrada do motor. Mas na altura de sair, como temos pistões a empurrar os gases, saem a uma velocidade muito mais rápida do que a velocidade que eles entram. Então, sendo naquela velocidade, precisamos ter um canal de saída que suporte aquela velocidade toda de escapes. Então, sempre que nós tivermos restrições na saída do motor, os gases não vão ser na mesma velocidade, porque o que gera cavalos, o que gera força, não é necessariamente como o ar está a entrar, é como o ar está a sair, porque quando o ar sai é que efetivamente acontece aquele movimento do pistão ser empurrado, aquela é força dos gases, e esses gases precisam sair. Quanto mais rápido esses gases saírem, mais potência nós teremos nesse carro. De tal maneira que queremos cavalos em carros turbinados, tiramos o catalisador justamente para que os ares saiam mais rápidos. Agora, com o filtro de partículas, o funcionamento vai ser muito parecido. Porque quando o filtro estiver livre, os gases vão sair rápido. Só as partículas aqui vão ficar retidas. Quando há saturação do filtro de partículas, os gases são retidos ali, a velocidade de saída desses gases reduz e a potência para. Alguns carros temos como fazer esta autorregeneração, né? Nós podemos parar o carro e clicamos num botão, como o caso do Caravan, e conseguimos fazer com que o filtro seja
liberta, que aquelas partículas sejam queimadas. Como é que o carro faz isto? Com o carro parado, num sítio controlado, não façam dentro de casa, nem façam perto de folhas, porque o que acontece? Quando ligamos o botão, a rotação vai subir até o máximo possível de gerar calor. 2.500 rotações, algumas vezes até 3.000 rotações. O carro vai funcionar acelerado por algum tempo, 20, 30 minutos, 1 hora, depende da programação desse carro. Quando isso acontece, não tenham medo, não desligam o carro. Aquele procedimento tem que realmente acontecer para que o filtro de partículas consiga ficar livre, que a temperatura do motor, a temperatura dos gases consigam tirar todas aquelas partículas que foram retidas, e essas partículas todas já muito transformadas, já não nocivas assim para o meio ambiente, conseguem sair pelos escape. Quando o processo termina, a rotação volta a baixar e o carro já está com o filtro de partículas limpo. Alguns carros, infelizmente, nós não temos como fazer isto, nós não temos como parar o carro e fazer isto. Alguns carros têm um outro sistema autônomo de fazer esta queima das partículas que estão no filtro. Mas isto tudo só vai acontecer em viagens. Nós temos que pegar o carro, andar uns 200, 300 km em rotações altas, em viagens. Ele consegue queimar, porque nessa altura aquela saída toda fica quente. Então ele consegue queimar todas essas partículas e consegue libertar o filtro de partículas. Só que o que acontece geralmente? Nós temos carros muito tecnológicos, muito modernos, e principalmente a diesel. Mas nós só andamos 2 km por dia, andamos 5 km por dia. Podemos andar até 10, 15, 20 km ao dia, ou 20 para ir, 20 a voltar. Mas nós andamos a 20 km, a 30 km, a 40 km nos engarrafamentos. Nesta situação, a autorregeneração do filtro de partículas não vai acontecer, porque isto, para acontecer, precisamos de temperatura alta e precisamos de rotações altas constantes. Temos que ficar 20, 30, 40, 50, 1 hora de tempo andando a 120, andando a 130, andando a 140. O mais importante é andando em regimes que a rotação vai estabilizar-se lá em cima. Isso só acontece enquanto estivermos a viajar. Andando 20 km nós não resolvemos isto. Então temos que realmente estar a viajar. Agora, se temos um carro diesel que só usamos para ir comprar pão e voltar, fique a saber que todos aqueles gases estão a ser retidos no filtro de partículas, todos os dias que o carro for ali assim voltar. Vai chegar uma altura que aquilo vai ficar saturado e o carro vai começar a perder desempenho. Quando fica saturado no limite, já nem conseguimos fazer isto nós, já nem conseguimos, como é que eu posso explicar? Já não conseguimos clicar no botão e o carro fazer este trabalho, porque já está totalmente saturado. Em alguns casos, nem com o comando da injeção eletrônica, mesmo com um computador de diagnóstico, nós já não conseguimos mais fazer isto, porque saturou até o limite. Nesses casos, não temos outra alternativa senão comprar um filtro de partículas novo. E isto custa uma fortuna. As tecnologias aparecem justamente para tornar a relação meio ambiente e carros ou motores equilibrada. Okay? Nós precisamos dos carros para quando andamos a deslocar-nos, mas também não devemos ferir demais o meio ambiente, porque precisamos também estar num sítio limpo para poder viver. Então temos que aceitar que as coisas já não são como eram lá atrás. Tem um carro diesel, põe na mente que vai ter que usar este carro com frequência, justamente para que o filtro de partículas não fique saturado. Estávamos aqui agora a falar Caravan, Toyota Yaris. Maior parte destes carros, ou quase todos eles que estão a reclamar deste problema, fazem essas rotas urbanas. Ligam o carro, desligam ali, ligam o carro, param neste engarrafamento. A polícia mandou parar. Esses carros podem andar muitos quilômetros, mas eles não andam em rotações constantes, não andam em altas rotações para que aconteça este processo de autorregeneração do filtro de partículas. Esses carros andam muito, mas não mantêm rotações altas, não geram calor suficiente para que o filtro de partículas consiga limpar todas as partículas que vão se acumulando ao longo da vida ali dentro do filtro. Mas se vamos olhar para estes mesmos carros que fazem longo curso, não vão estar a reportar estes problemas. Fazendo longo curso, conseguem atingir velocidades mais altas, rotações mais altas, e esta autorregeneração acaba acontecendo de forma autônoma. Nós não sentimos isto. Agora, ter um destes carros e está a perder desempenho, não tem nada a ver com caixa de velocidade. Alguns carros vão se comportar de maneiras diferentes. Algumas marcas, o filtro de partículas está saturado. Como os aceleradores destes carros diesel, todos eletrônicos, são aceleradores eletrônicos, não só a cabo. Nós, na verdade, quando pressionamos no acelerador, nós estamos diretamente
abrir ou aumentar o débito de uma bomba injetora. Nós estamos aqui a informar a um sensor e um sensor manda um atuador para fazer uma função compatível com a pressão que nós estamos a fazer ali no acelerador. Alguns carros vão simplesmente cortar esta comunicação, podemos acelerar até o fundo da rotação, nem sobe. Outros carros vão deixar a rotação subir. Aquela seda de fumo é basicamente uma bomba injetora que está a tentar mandar mais diesel para fazer este carro. Ele está a fazer de tudo para que o carro ande. Há restrições na seda de gases e o carro não tem desempenho, a bomba injetora pode aumentar o débito simplesmente para tentar fazer este carro andar. Então aí vem o fumo. Agora, quando um carro tira fumo, quando ligamos, tira bastante fumo quando ligamos, isto já podem ser outros problemas. Quais? Pode ser uma turbina que está com folga, porque na turbina passa óleo. E muitas das vezes nós colocamos qualquer óleo nos carros, só que nós esquecemos que nos carros a diesel, diferente dos carros a gasolina aspirado, num carro a gasolina aspirado nós estamos a pôr óleo só para lubrificar o motor. Agora, num carro a diesel nós estamos a pôr óleo para lubrificar uma turbina. Óleo errado no motor faz mal. Óleo errado na turbina, pior. A turbina precisa de óleo para poder movimentar as pás sem gerar atrito. Agora, se metemos qualquer coisa ali na turbina, ou se ligamos o carro, andamos a 200, depois desligamos no minuto seguinte e a turbina funciona a seco, ela cria folga. Então, aquele fumo que o carro tira quando nós ligamos é basicamente o óleo que passou pela turbina, foi para a admissão. Desligamos o carro e esse óleo continua a escorrer para a admissão. Quando ligamos o carro, a primeira coisa que é queimada ali é esse óleo. Então, esse óleo é esse fumo que está a sair. Como podem ser outros problemas. Pode ser uma bomba injetora que já não está nos seus melhores dias, como pode ser um eletroinjetor, um injetor, um bico injetor, que foi ao espaço, basicamente porque não trocamos o filtro de diesel. E o filtro de diesel, para além de reter coisas que não são benéficas para o sistema de admissão de um carro, para o sistema de injeção de um carro, também acumulam água. Se não trocamos o filtro de diesel, nós coamos a água, aquela água toda vai passar para os bicos. Passando para os bicos, o que vai acontecer? Corrosão. Um bico que deveria abrir e fechar, pode já não fechar mais. Então está a meter diesel demais. Então, são muitas coisas que eu precisaria ficar aqui a falar o dia todo convosco, o dia todo realmente convosco, mas não se deixem muito desviar num mundo como este, que nós podemos ter informação a um clique, por exemplo, ok? É verdade que nós não nascemos todos mecânicos, mas o mecânico hoje é um guião para resolver o nosso problema. Ele ainda não é 100% a chave para resolver o nosso problema. Ele é uma pessoa que sabe muito mais do que nós, mas nós podemos compartilhar o nosso conhecimento, o nosso pouco conhecimento com um mecânico e todos juntos começamos a chegar a uma solução para um problema. Carros a diesel modernos têm filtro de partículas e o filtro de partículas, quando mal usado, esse carro vai gerar obstrução e essa obstrução vai fazer o carro perder força e teremos que realmente dar um tratamento especial ao filtro de partículas do nosso carro, que só vai autorregenerar se esse carro tiver rotações altas constantemente, de tempos em tempos. Estamos juntos, família? Aquele abraço.